Então, nesse artigo, nós investigamos como os brasileiros se organizam em termos de crenças sobre mudanças climáticas, em um contexto atualmente marcado por uma forte polarização política e ampla circulação de desinformação. Então, a pergunta central do nosso estudo, ela foi, na verdade, uma pergunta simples, mas bem ambiciosa. Nós queríamos investigar se existiam grupos distintos de pessoas que acreditam ou não nas mudanças climáticas no Brasil, e o que diferencia esses grupos. Então, para responder essa questão, nós aplicamos um survey nacional com mais de 1.500 adultos brasileiros que acabaram participando. Nós utilizamos uma técnica de análise de dados chamada análise de cluster, que basicamente é uma técnica de machine learning, né, que usa um pouco de inteligência artificial para montar padrões, né, identificar grupos de pessoas que pensam de forma parecida. Então, o estudo avaliou as crenças das pessoas com uma escala desenvolvida especificamente para esse estudo, né, para o contexto brasileiro, na verdade, para verificar o quanto que as pessoas acreditavam que a Amazônia impactava no clima do planeta, questões relacionadas a crenças religiosas, a teorias da conspiração e a confiança em instituições, né, como, por exemplo, na ciência, nas universidades e no próprio governo. Além de questões de distorção da mídia, né? A gente avaliou se as pessoas acreditavam que muitas das notícias que circulavam em jornais de grande circulação eram ou não, né, manipuladas de alguma forma. Então, os resultados da nossa pesquisa revelaram, né, uma clara distinção, dois grupos muito bem definidos de pessoas que acreditam ou não em mudanças climáticas, né? O primeiro grupo, então, apresenta uma alta aceitação da ciência do clima, maior confiança nas universidades, no governo, na ciência, além de uma baixa adesão a teorias da conspiração. O segundo grupo, ele é totalmente oposto, ele é marcado por um ceticismo climático muito forte, um endosso a teorias da conspiração e uma desconfiança em instituições, a percepção de que a mídia e o ambientalismo atuam a partir de agendas ocultas. Então, esses grupos, eles diferem de forma consistente em todas as dimensões analisadas, principalmente as crenças relacionadas a teorias da conspiração e níveis de confiança institucional, que foram os aspectos centrais para diferenciar esses dois grupos. Nós também observamos que a orientação política foi o fator sociodemográfico mais relevante para distinguir esses dois grupos, com indivíduos de esquerda apresentando uma maior aceitação das mudanças climáticas em comparação aos indivíduos de direita. No entanto, um achado central do nosso estudo é que o ceticismo climático ele não pode ser explicado somente pela visão política. Então, mesmo entre pessoas que se declararam como sem ter uma afiliação política, sem ter interesse em questões políticas, esses dois perfis, essa distinção de grupos continua aparecendo, né, mostrando que não é só uma questão de esquerda e de direita. Então, na verdade, a gente vê aí que esse fenômeno, né, ele está associado a outras questões, outros fatores psicológicos, talvez de personalidade, né, e outras questões de visão de mundo do indivíduo. Então, a principal conclusão do artigo é que, no Brasil, o ceticismo climático é menos um problema de falta de conhecimento ou de informação científica e mais um fenômeno profundamente enraizado em mecanismos de identidade, desconfiança institucional e sistemas ideológicos de interpretação da realidade, né? Como o indivíduo vê o mundo à volta dele. Então, por exemplo, narrativas conspiratórias, como a ideia de que o aquecimento global seria uma conspiração comunista ou da ONU para dominar o mundo, emergem como elementos centrais na organização do ceticismo climático. Aquele grupo mais cético tem esse tipo de crença. Então, esses resultados eles têm implicações diretas para a comunicação científica e para políticas públicas, né? Porque a gente precisa de estratégias baseadas em um enfrentamento mais profundo dessas crenças, né? As estratégias atuais, elas focam muito apenas em corrigir a informação ou transmitir o conhecimento científico, né? Então, a gente vê que isso tem que ser muito pouco eficaz junto ao público cético, né? Quem já não acredita. Porque o problema não é simplesmente o desconhecimento, mas uma questão de identidade da pessoa e de confiança em instituições e de quem está transmitindo essa mensagem. Então, para gerar engajamento, é fundamental considerar valores culturais, relações de confiança e a escolha de mensageiros socialmente legítimos, né? Como, por exemplo, líderes comunitários, alguma liderança religiosa que o indivíduo acredita, confia, né? Que tem alguma credibilidade junto a esse grupo que não acredita nas mudanças climáticas. Então, em síntese, o estudo mostra que no Brasil, o ceticismo climático funciona sobretudo como um marcador cultural e de identidade. E reconhecer essa dimensão é essencial para enfrentar a desinformação em contextos altamente polarizados.